Fala pessoal, Isaías capítulo 1, versículo 14 diz assim: As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. A festa ou as festas da lua nova eram celebrações comuns que os judeus comemoravam no início de cada mês. Tinham um cunho assim religioso e eram voltados para louvar a Deus. Atualmente, os cristãos também costumam fazer muitas festas com objetivos semelhantes, mas nesse ponto nós já estamos bem conscientes de que o que importa para Deus é o nosso coração. E a iniquidade associada ao ajuntamento solene, que nós vimos no versículo anterior, que Deus não suporta, já traz aqui nesse versículo 14 a ideia de um fardo. Eu vejo Deus aqui expressando a tristeza dele ao dizer que já está cansado de sofrer com essas solenidades que só envergonham o nome de Deus. Algo que era para ser prazeroso para Deus, um momento de alegria, se tornou um sofrimento. Não foi à toa que Deus chamou Isaías para falar com o seu povo a respeito de tudo isso que estava acontecendo. Uma curiosidade aqui é que Deus poderia simplesmente ter ignorado aquele povo, mas ele não fez isso. Mesmo com tantos pecados, ele deu um jeito de ir atrás para puxar a orelha deles com essas palavras duras, com o objetivo de se aproximar novamente deles. Ele é o Deus que vai atrás de nós para nos buscar quando nós estamos perdidos. Talvez você tenha se perdido em algum momento da sua vida, mas Deus te quer de volta. O seu tempo chegou, é hoje o seu tempo. Deus tem uma história para você e eu quero ter essa oportunidade de ouvir o que Deus fez na sua vida também. Vai ser um prazer te ouvir. Mas voltando para o texto, fica claro mais uma vez que as festas e as solenidades se tornaram um fardo para Deus. Ou seja, antes elas eram agradáveis, mas depois eles passaram a oferecer cultos inúteis, sem consagração. Meus irmãos, não adianta querer entregar para Deus uma adoração vazia. Você pode fazer toda aquela encenação na sua igreja que muitos fazem, cantando de olhos fechados, sabe, levantando as mãos. Mas assim, se isso não for de coração, não adianta. Você pode balbuciar orações bonitas, só que isso não adianta nada se não houver sinceridade no seu coração. O meu papel aqui não é julgar ninguém, tanto que eu nem sei para quem exatamente eu estou falando. A minha intenção é que você avalie as suas atitudes. Faça a sua autoanálise e veja se o seu culto não está sendo um fardo para Deus. Veja se você está sendo sincero consigo mesmo e com Deus, para que o seu culto não seja um fardo daqueles bem pesados para Deus, como se fosse aquela cruz que Jesus carregou por mim e por você. Então, o momento é agora de pedirmos perdão pelos nossos pecados e voltarmos urgentemente ao primeiro amor. Aproveite agora, enquanto Deus está indo atrás de você, porque depois pode ser tarde demais. Outro detalhe importante é que muitas vezes nós buscamos um lugar para cultuar a Deus, mas agimos como se o culto fosse para nós. Se o culto não nos agrada por um motivo qualquer, nós ficamos tristes, falamos mal e procuramos outro lugar que nos agrade. No entanto, o culto agradável a nós pode ser bem diferente do culto agradável a Deus. Então, cuidado com aquelas músicas que só servem para exaltar o homem. Cuidado com as pregações que só passam a mão na cabeça das pessoas sem apontar o pecado e chamar o povo ao arrependimento.
A verdade precisa ser dita, mesmo que as pessoas não suportem ouvi-la. Os profetas não tinham esse medo, então nós também não devemos deixar de falar e nem nos recusarmos a ouvir a verdade, por mais dura que seja. Fique com essa palavra nesse dia. Que Deus te abençoe.